A paz do Senhor Jesus para todos inscritos no nosso canal. Para você que ainda não é inscrito e não me conhece, meu nome é Marcelo. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9 ao 14, que diz assim: Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, o Senhor contou ainda esta parábola. A primeira coisa que Lucas nos informa aqui é para quem o nosso Senhor Jesus Cristo destinou essa parábola. Para aqueles que tinham uma imagem muito elevada de si mesmo, e por se considerarem melhor do que os outros, passaram a menosprezar aqueles a quem eles consideravam de quem eles eram superiores. Mas antes de seguir em frente, eu gostaria de explicar aos irmãos o que é uma parábola. Uma parábola é uma história comparativa que se conta com o objetivo de facilitar o entendimento de algum assunto que se queira passar. E para ilustrar com maior facilidade, a pessoa pega algo do cotidiano da pessoa que se quer passar o ensinamento e ilustra nessa história. Por exemplo, se eu quero ensinar um padeiro sobre a alvenaria, eu vou contar uma história de padeiro e introduzir nessa história de padeiro os elementos de alvenaria, fazer uma comparação para que assim fique mais fácil de compreender. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo contava muitas parábolas para facilitar o entendimento dos seus ouvintes. Dito isso, vamos para o verso 10, que diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Aqui nosso Senhor Jesus Cristo inicia a parábola dizendo o objetivo em comum que eles tinham. Ambos estavam indo para o templo com o objetivo de orar. Mas ao chegar lá, o nosso Senhor Jesus Cristo mostra que há uma total diferença entre os personagens que lá estão. Ele usa a figura de 2 personagens que eram muito conhecidos pelo povo judeu. O primeiro deles era os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os membros da principal seita religiosa da época do nosso Senhor Jesus Cristo. Os fariseus eram muito conhecidos pela sua rigidez na guarda da lei oral e escrita. A lei oral era a lei dos anciões, a lei escrita era a lei de Moisés. Então eles eram muito rígidos ao guardar essas leis, primeiramente consigo mesmo, e depois na aplicação dessas mesmas leis na vida dos outros. E com certeza os fariseus eram os mais respeitados da época do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele também usa a figura do publicano. Quem era o publicano? O publicano era o cobrador de impostos. E ao contrário do fariseu, o publicano era os mais odiados pelo povo judeu, pela simples razão do que eles faziam ao exercer sua profissão. Eles eram considerados como ladrões do seu próprio povo. Por quê? Porque o povo não entregava o imposto de bom grado. Então, considerava como estavam sendo saqueados. Então, por isso, eles odiavam os publicanos. Aí no verso 11, nosso Senhor Jesus Cristo resolve focar no fariseu, na chegada do fariseu ao templo e na oração propriamente dita, que ele diz assim: o fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Bom, notem que a primeira coisa que nosso Senhor Jesus Cristo enfatiza aqui é a atitude do fariseu. Ele não era altivo somente diante dos homens, mas se apresentou de forma altiva diante de Deus. Por quê? Todas as vezes que alguém se encontrava com um rei, a primeira coisa que essa pessoa fazia era se ajoelhar e prestar reverência àquele rei, porque ele sabia que estava diante de alguém superior a ele. Notem que os fariseus estavam com a imagem tão elevada de si mesmo, a ponto de se colocar diante de Deus de forma a acharem que não tinham do que ser cobrado por Deus. Aí o nosso Senhor Jesus Cristo continua mostrando em que se fundamentava essa arrogância do fariseu. Primeiramente, estava fundamentada naquilo que ele não fazia. Ele não roubava, não era um adúltero, nem era um corrupto. Então, a altivez dele, primeiramente, estava fundamentada naquilo que ele não fazia. A segunda coisa que estava fundamentada, a arrogância dele, era naquilo que ele fazia. Então, por ele achar que estava em plena comunhão com a lei dos homens e a lei de Deus,
que eles eram tão arrogantes e por achar que aqueles outros não estavam, é que eles passaram a menosprezá-los. Aí no verso 12, o nosso Senhor Jesus Cristo, no verso 13, perdão, continua, só que agora focado na atitude do publicano, dizendo assim: entretanto, o publicano ficou à distância, ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Diferente do fariseu, o publicano tinha plena consciência que ele era culpável tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Por isso, ele nem ousou entrar no templo e muito menos orar olhando para o céu, porque lá é a morada de Deus. E batendo no peito em sinal de humilhação, declarou diante de Deus e dos homens a sua culpa e rogou a Deus pelo seu perdão. Adiante disso, nosso Senhor Jesus Cristo diz: eu vos asseguro que este homem e não o outro foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Então, nosso Senhor Jesus Cristo mostra que a atitude, embora o publicano com certeza era totalmente culpado diante de Deus e o fariseu aparentemente não, o que determinou a justificação diante de Deus foi a atitude diante de Deus, que tornou o publicano justo diante de Deus e o fariseu reprovado. Aí, que objetivo nosso Senhor Jesus Cristo contou essa palavra? Primeiro objetivo, para mostrar que diante de Deus todos nós somos culpados, que ninguém será considerado justo diante de Deus confiando nas suas próprias obras. Só para entender, a pessoa mais justa desse mundo e a pessoa mais errada desse mundo, diante de Deus, estão exatamente na mesma situação. O mais justo não tem vantagem alguma diante do mais injusto. Mas o que determina o ser considerado justo diante de Deus primeiramente a capacidade de enxergar a situação em que você se encontra. Porque somente ao enxergar essa situação é que você vai se humilhar diante de Deus, declarar a sua culpa e pedir o perdão de Deus. Porque é isso que nos torna justos, o perdão de Deus. Simples assim.